Olá a todos e todas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Lendo no Ensino Médio. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre o narrar na ficção. A história da narrativa é muito antiga e remonta aos tempos primórdios da humanidade, em que tínhamos somente como suporte a oralidade para contar histórias e repassá-las adiante. Essas histórias, muitas vezes inventadas, eram contadas por pessoas que acumulavam saber e experiência, ou seja, os anciões. Esses anciões, de acordo com o pensador Walter Benjamin, em seu texto O Narrador, poderiam ser aqueles que viveram por muito tempo em um mesmo lugar, ou aqueles que passavam a sua vida viajando e voltavam para o lugar de origem para contar suas histórias. Em ambos os casos, eles representavam pessoas que acumulavam muita experiência e tinham o que transmitir para os outros, sejam nas suas tribos e em suas comunidades. Sendo assim, nessas histórias se passavam mitos, ritos, tradições e conhecimentos que muitas vezes tinham alguma moral ou ensinamento a ser aprendido. A narrativa, dessa forma, sempre possui uma voz, que pode ser desdobrada em diversos tipos de narrador. O narrador das narrativas tradicionais é sempre um narrador oral, que está contando histórias que são passadas de geração em geração. O surgimento da narrativa escrita foi muito pautado pelas histórias da narrativa tradicional. Porém, em seu desenvolvimento, os registros escritos começaram a ser preservados e a narrativa escrita ganha uma outra dimensão, que é a criatividade de seus autores para inventar histórias que não as que já eram contadas de geração em geração. Com grandes transformações no mundo e no modo como as sociedades se organizavam, a narrativa escrita passa também a cumprir outra função que as narrativas orais dentro das sociedades. Função essa que é servir um público leitor, por via da informação, do entretenimento e da identificação com a literatura, que existe somente quando há um público leitor, segundo Antônio Cândido, crítico literário. Considerando a noção de literatura, que se desdobra como a arte escrita da ficção, a noção de narrador ganha uma nova roupagem que se descola da noção de autor, que é o criador de uma história, diferente daquele que conta a história sob um determinado ponto de vista. Sendo assim, o jeito que uma história é contada depende muito de como o autor cria o seu narrador para contar uma história, e esse narrador é uma pessoa descolada da figura do autor, e assim um ponto de vista pode ser desenvolvido de diferentes formas. Assumindo que o ponto de vista na ficção é definido pelo modo como uma narrativa é contada, vamos aqui traçar alguns tipos de narrador que foram designados por Norman Friedman, autor do texto O Ponto de Vista na Ficção. Antes de apontar esses tipos, é preciso entender as questões a serem levantadas, já que o problema do narrador é a transmissão da história ao leitor. Em primeiro lugar, é preciso entender quem fala ao leitor. O autor na primeira ou na terceira pessoa, personagens na primeira ou ostensivamente ninguém. Em segundo lugar, é preciso entender em que posição está esse narrador em relação à história que ele conta, da periferia, de cima, do centro, frontalmente ou alternando. Em terceiro lugar, é preciso entender quais canais de informação o narrador usa para transmitir a história ao leitor. Palavras, pensamentos, percepções e sentimentos do autor, ou palavras e ações do personagem, ou pensamentos, percepções e sentimentos do personagem. E por último, entender a que distância o narrador coloca o leitor da história, próximo, distante ou alternado. Agora, indo aos tipos, começamos a falar do narrador onisciente intruso. Mas antes disso, é preciso entender o que é onisciência. A onisciência é um ponto de vista totalmente limitado e, logo, difícil de controlar. A história pode ser vista de um ou de todos os ângulos, à vontade, de um vantajoso e como que divino ponto além do tempo e do espaço, do centro, da periferia ou frontalmente. Não há nada que impeça o autor de escolher qualquer deles ou alternar de um ponto a outro muito ou pouco que lhe aprouver. A marca característica deste autor é a presença das intromissões e generalizações autorais sobre a vida, os modos e as morais que podem ou não estar explicitamente relacionadas com a história à mão.
Dessa forma, o narrador onisciente intruso é aquele que tem acesso ilimitado e, ao mesmo tempo, se intromete e emite opiniões pessoais a respeito daquilo que ele está contando. Por outro lado, existe o narrador onisciente neutro, que é aquele que não se intromete, apesar de ter acesso ilimitado a todos os fatos e acontecimentos. Outro tipo de narrador possível dentro das narrativas escritas é o narrador testemunha, que é um personagem em seu próprio direito dentro da história, mais ou menos envolvido na ação, mais ou menos familiarizado com os personagens principais, que fala ao leitor na primeira pessoa. O narrador testemunha tem acesso apenas ordinário dos estados mentais dos personagens, e nesse tipo de narração, o autor abre mão de toda sua onisciência. Em contrapartida, há o narrador protagonista, que encontra-se quase limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções. O ângulo de visão é aquele do centro, e ele está completamente envolvido na ação. Voltando para a onisciência, aqui encontramos tipos narrativos onde há eliminação não somente do autor, mas também de qualquer narrador. O leitor, nesse ponto, não escuta ninguém. A história vem diretamente das mentes das personagens à medida que lá ela deixa suas marcas. Neste caso, essa é a onisciência seletiva múltipla. A onisciência seletiva, o leitor fica limitado à mente apenas de um dos personagens. Ele se encontra, portanto, no centro fixo. E esse foi um episódio do podcast Lendo no Ensino Médio. Eu agradeço pela escuta até aqui e até mais.